A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Você conhece mesmo a Escritura? Sabe qual é o significado desta palavra Bíblia? Sabe quantos livros ela possui, quando ela surgiu, sobre o que ela ensina, quais são as suas principais doutrinas ou sua importância para nós hoje? Venha comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre tudo isso. Amém? Então, nós vamos começar essa nova série de vídeos agora sobre as principais doutrinas cristãs básicas. Eu quero começar esse vídeo de hoje com algumas passagens. A primeira, Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que todo servo e toda serva de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, é toda a Escritura. Não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento afirma que a palavra dos apóstolos são as palavras de Deus. Nós podemos ver também em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Pedro dizendo que as cartas de Paulo contém sim algumas coisas que são difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis distorcem para sua própria destruição, assim como eles fazem com as demais escrituras. Ou seja, o apóstolo Pedro e a igreja primitiva, eles já consideravam os escritos de Paulo na mesma categoria dos demais escritos do Antigo Testamento, formando assim as escrituras como um todo. Nessa passagem de 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 16, Paulo diz, para que sejamos irrepreensíveis diante de Deus, nós temos que obedecer a sua palavra. E o Salmo 119:1 diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e que vivem conforme a lei do Senhor. Ou seja, você quer que tudo vá bem na sua vida, com sua saúde, com sua família, no seu trabalho? Então, obedeça a palavra de Deus. Ande nos caminhos do Senhor, que tudo irá bem. Ainda que você não entenda o final, saiba que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra passagem que eu quero destacar é 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, que diz que nunca, jamais, qualquer profecia, qualquer escrito da Bíblia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Então tenham a certeza absoluta, a plena certeza de que a Bíblia que você tem aí na sua casa, junto de você, ela é a palavra de Deus. As Escrituras, elas revelam e elas dão testemunho da verdade e da vontade de Deus. Mas qual é o significado da palavra Bíblia? A palavra Bíblia em português ela tem origem no seu vocábulo grego, quer dizer biblos, que é o conjunto de 66 livros inspirados, soprados por Deus, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Este é o cânon sagrado, aquele que é determinado por Deus e tão somente reconhecido pela igreja primitiva. O cânon é uma palavra hebraica e ela significa vara de medir, uma norma ou uma regra, e ela também se refere aos 66 livros reconhecidos por fazer parte da Escritura Sagrada. Ou seja, diferente de que alguns afirmam por aí, não foi a igreja, não foram os homens quem determinaram se o escrito é canônico ou não. Não foi a igreja que criou o cânon, mas o próprio escrito sagrado é quem impõe a sua canonicidade. É por isso que só cabe à igreja reconhecer isso. E é preciso destacar que este reconhecimento ele é uma obra do Espírito Santo de Deus. É a inspiração de Deus que determina a canonicidade do escrito sagrado. Não é imposto, não pode ser forçado. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, ele testifica com o nosso íntimo de que a Bíblia ela é a palavra de Deus
e dessa forma nós podemos reconhecer como tal. O Antigo Testamento, nós temos 39 livros, escritos em quase a sua totalidade em hebraico. O hebraico era a língua oficial do povo de Israel, dos hebreus. Algumas pequenas partes, em Esdras e Daniel, elas foram escritas em aramaico. O aramaico era uma língua miscigenada, misturada, que o povo de Israel aprendeu lá no seu cativeiro da Babilônia, entre os anos 586 a 538 a.C. Este aramaico era a língua que Jesus falava no seu dia a dia, no seu dia comum. A forma mais usada que nós temos para classificar o Antigo Testamento é a seguinte. Primeiro nós temos os 5 primeiros livros, conhecidos como a Lei de Moisés, ou o Pentateuco, ou a Torá. Depois nós temos 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Eu vou colocá-los aqui na tela. Assim, um resumo do Antigo Testamento é que de Gênesis a Malaquias, todos esses livros apontam para Cristo. Eles preparam o caminho para a vinda, para a encarnação do Redentor, aquele que já havia sido anunciado por Deus lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, conhecido como o Proto-Evangelho. Nós temos também no Novo Testamento. Estes foram originalmente escritos em grego, e o grego era a língua universalmente falada ali naquele local, naquele período do Novo Testamento, naquele contexto dos primeiros séculos da era cristã, desde o período interbíblico, intertestamentário, ali do Império de Alexandre o Grande e a sua helenização, a sua imposição da cultura grega. E a divisão do Novo Testamento é a seguinte: nós temos 4 evangelhos. Os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são escritos dentro de uma mesma ótica, de uma mesma visão, são muito semelhantes. Depois nós temos o Evangelho de João, um evangelho diferente, que é um evangelho mais teológico. Estes evangelhos são semelhantes a narrativas bibliográficas antigas, e elas narram a encarnação, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos evangelhos nós temos a manifestação de Cristo como o Deus-homem, plenamente Deus e plenamente homem. Não 100% Deus ou 100% homem, porque não se trata de uma fórmula matemática, mas como diz o Concílio de Calcedônia no ano 451 depois de Cristo, Jesus ele é perfeito quanto à sua divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 2 naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis, em uma só pessoa, em uma só subsistência, um só e mesmo Filho unigênito, o Deus Verbo, Jesus Cristo, o Senhor. Que declaração linda e poderosa. Em seguida nós temos um livro histórico que é Atos dos Apóstolos. Ele conta a história dos apóstolos, a propagação do evangelho, a formação da igreja primitiva. Depois nós temos 21 cartas ou epístolas, sendo as 13 primeiras escritas pelo apóstolo Paulo e as 8 seguintes por outros escritores bíblicos. Nessas cartas, nós temos a explicação dos ensinamentos de Cristo para a igreja e para as pessoas, através dos apóstolos que escreveram ali, inspirados pelo Espírito Santo. E por último, nós temos um livro apocalíptico ou profético, escrito pelo apóstolo João. Nós temos ali as revelações das últimas coisas que já estavam acontecendo no período de João, como estão acontecendo hoje em dia e que ainda acontecerão, referentes à igreja de Cristo aqui na Terra. Mas qual é a importância desta Bíblia? Meus queridos, a Bíblia é o único livro cujo autor, que é Deus, ele está presente conosco quando nós a lemos, ele está ao nosso lado quando nós meditamos nela. Como palavras reais do próprio Deus, as palavras da Escritura são muito mais do que simplesmente verdadeiras. Elas são a própria verdade de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse isso em João 17, no versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade.
É por isso que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, é o nosso manual para aqueles verdadeiros cristãos, pela qual Deus nos guia e Deus nos orienta na nossa jornada cristã aqui na Terra. A Escritura nos permite conhecer mais sobre Deus, nos ajuda a ter intimidade com Ele, bem como entendermos qual é a sua soberana, perfeita, boa e agradável vontade para nós. Essa Bíblia, meus queridos, ela foi escrita em locais totalmente diferentes, formando um todo indivisível, sem erros ou contradições, porque ela é inerrante, ela não falha, ela é infalível e ela é suficiente para a nossa vida cristã. Nós vamos falar mais sobre isso no segundo vídeo. Tudo que a Bíblia ensina, seja religioso, moral, social ou ético, ela é absolutamente verdadeira. Mas essas verdades da Bíblia não exigem que ela nos relate todos os eventos descritos ali com uma exatidão científica. Tampouco exige que a Bíblia nos conte tudo o que nós poderíamos saber sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas. Não, ela não é um dicionário, ela não é uma Barça, ela não é um tratado de ciências, de geografia ou de física. A Bíblia nunca afirmou ser nada disso. Na verdade, ela foi escrita por homens comuns, em uma linguagem comum, no estilo comum próprio de cada um deles. Apresenta uma visão fenomenológica da percepção do observador daquele contexto, e não com a visão que nós temos hoje, com o avanço da ciência ou da tecnologia, até porque isso seria um anacronismo. Deus usou 40 pessoas bem diferentes entre si, no intervalo de 1.500 anos, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, até João, que escreveu o Apocalipse, as cartas, o seu Evangelho, um período de 1.500 anos, com uma história linda, perfeita, completa, muito bem delineada, com começo, meio e fim. Deus usou homens de diversos tipos, como Moisés, um pastor de ovelhas, Davi, um pastor de ovelhas, um guerreiro, um rei, Salomão, seu filho, o rei mais sábio, Amós, um boiadeiro, um agricultor, Daniel, um estadista político lá na Babilônia, assim como ele usou Mateus, um cobrador de impostos, Lucas, um médico, Pedro e João eram pescadores, Paulo, um fariseu erudito e um construtor de tendas. E por fim, e o mais importante de tudo, é que toda a Escritura ela aponta para Cristo, ela é cristocêntrica, que é o tema central de toda a Escritura, Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos. Amém? Então, para concluir aqui, eu quero parafrasear o Wayne Grudem, quando ele diz: uma vez que a Bíblia afirma que ela é as próprias palavras de Deus, nós devemos buscar entender estas palavras, pois assim nós vamos entender o próprio Deus. Devemos confiar nessas palavras, porque assim nós confiaremos no próprio Deus. E nós devemos procurar obedecer às palavras da Escritura, pois desta forma nós vamos obedecer ao próprio Deus. Então, muito obrigado por estar aqui comigo nesse primeiro vídeo. Te espero no próximo vídeo. Nós vamos dar continuidade ao tema da Bíblia, sobre a quantidade, quais são os livros na Bíblia protestante, na Bíblia católica, sobre os apócrifos, sobre revelação, inspiração e por aí vai. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com aqueles que você ama, para que eles possam ter acesso à palavra de Deus, e que você acione o sininho para receber as próximas notificações desse vídeo aí no YouTube. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.